Título 2º, da direção. Capítulo 1º, dos cargos de direção, da eleição, da posse e da vacância. Artigo 29. A presidência, a vice-presidência e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho são cargos de direção do Tribunal, preenchidos mediante eleição, em que concorrem os ministros mais antigos da Corte, em número correspondente ao dos cargos de direção, proibida a reeleição. Artigo 30. O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho serão eleitos por 2 anos, mediante escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta, em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, a realizar-se nos 60 dias antecedentes ao término dos mandatos anteriores, e tomarão posse em sessão solene, na data marcada pelo Tribunal Pleno. Parágrafo 1º. Se a vacância do cargo de presidente ocorrer antes do término do respectivo mandato, a eleição será para todos os cargos e realizada nos 30 dias seguintes ao da vacância, e os eleitos tomarão posse em sessão solene na data marcada pelo Tribunal Pleno. Nessa hipótese, caberá ao vice-presidente a regência provisória do tribunal e a convocação da sessão extraordinária a que se referem o caput este parágrafo. Parágrafo 2º. Os remanescentes mandatos dos demais exercentes de cargos de direção extinguir-se-ão na data da posse dos novos eleitos. Artigo 31. Na impossibilidade da posse de qualquer dos eleitos na data estabelecida, por fato superveniente à eleição, observar-se-á o seguinte. Inciso 1º. Se a impossibilidade for de caráter temporário, dar-se-á a posse, na data marcada, aos demais eleitos, e, ao remanescente, em data oportuna. E, inciso 2º, se a impossibilidade for de natureza definitiva e, do eleito presidente, proceder-se-á a nova eleição para todos os cargos de direção. Se do vice-presidente, a eleição será para esse cargo e para o de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Se do eleito para a Corregedoria, a eleição será somente para Corregedor-Geral. Artigo 32. O ministro impossibilitado de comparecer à sessão de eleição poderá enviar carta ao presidente do tribunal, na qual anexará o seu voto e invólucro à parte, fechado e rubricado, para que, no momento próprio, seja depositado na urna juntamente com o dos ministros presentes. Parágrafo único. A eleição do presidente precede a do vice-presidente, e, a desse, a do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Artigo 33. O ministro que houver exercido quaisquer cargos de direção por 4 anos, ou o de presidente, não mais figurará entre os elegíveis, até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade, observado o disposto nos arts. 94 e 102, caput parágrafo único, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar N. 35, 1979. Capítulo 2º. Da Presidência e da Vice-Presidência. Seção I. Das Disposições Gerais. Artigo 34. O presidente do tribunal exercerá o cargo com a colaboração do vice-presidente, que desempenhará as atribuições a ele delegadas e aquelas previstas nos casos de substituição em razão de férias, ausências e impedimentos eventuais. Seção I. Das atribuições do presidente. Artigo 35. Compete ao presidente. Inciso 1º, representar o tribunal perante os poderes públicos e demais autoridades, incumbindo-lhe, no exercício da representação, observar fielmente as diretrizes estabelecidas pelo órgão especial. Inciso 2º, corresponder-se, em nome do tribunal, com quaisquer autoridades, observada a hierarquia de funções. Inciso 3º. Encaminhar ao Presidente da República as listas para preenchimento de vaga de ministro do Tribunal. Inciso 4º. Enviar ao Congresso Nacional, após aprovação pelo órgão especial, projetos de lei de interesse da Justiça do Trabalho em matéria de sua competência constitucional. Inciso 5º. Submeter ao Tribunal de Contas da União, na forma da lei, a tomada de contas do Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 6º. Solicitar aos órgãos fazendários a liberação do numerário correspondente às dotações orçamentárias. Inciso 7º.
Editar, no início das atividades judiciárias de cada ano, o ato de composição do tribunal e dos órgãos judicantes, cabendo-lhe, ainda, dar-lhe publicidade, quando renovada a direção da Corte, ou alterada a sua composição. Inciso 8º. Apresentar ao órgão especial, anualmente, na segunda quinzena do mês seguinte ao término de cada ano de seu mandato, a resenha dos trabalhos realizados no ano anterior e, até 30 de junho, o relatório geral da Justiça do Trabalho. Inciso 9º. Dar publicidade, mensalmente, no órgão oficial, dos dados estatísticos relativos às atividades jurisdicionais do Tribunal e dos Ministros. Inciso 10º. Zelar pelas prerrogativas e pela imagem pública do Tribunal e dos Ministros e pelo bom funcionamento da Corte e dos órgãos da Justiça do Trabalho, expedindo atos, portarias, ordens e instruções, adotando as providências necessárias ao seu cumprimento. Inciso 11. Praticar, ad referendum do Tribunal Pleno ou do órgão especial, os atos reputados urgentes. Inciso 12. Editar os atos indispensáveis à disciplina dos serviços e à polícia do Tribunal, determinando as providências atinentes ao resguardo da disciplina, da ordem e da integridade universal da Corte, na sede ou nas dependências, requisitando, quando necessário, o auxílio de outras autoridades. Inciso 13. Manter a ordem nas sessões, podendo mandar retirar os que a perturbarem e os que faltarem com o devido respeito, e mandar prender os desobedientes, fazendo lavrar o respectivo auto. Inciso 14. Instaurar inquérito quando caracterizado infração de lei penal na sede ou nas dependências do Tribunal. Inciso 15. Comunicar ao órgão competente do Ministério Público a ocorrência de desobediência à ordem emanada do Tribunal ou de seus ministros, encaminhando os elementos de que dispuser para a propositura de ação penal. Inciso 16. Impor penas disciplinares aos servidores, quando essas excederem a alçada do diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 17. Dar posse aos ministros do Tribunal. Inciso 18. Dar posse ao diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, ao secretário-geral judiciário e ao secretário-geral da Presidência e designar seus respectivos substitutos. Redação dada pela Emenda Regimental N4, 2012. Inciso 19. Nomear os servidores para os cargos em comissão e designar os servidores para o exercício de funções comissionadas nos gabinetes de ministro. Inciso 20. Conceder licença e férias ao diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, ao secretário-geral da Presidência, ao secretário-geral judiciário e aos servidores de seu gabinete. Redação dada pela Emenda Regimental N4, 2012. Inciso 21. Expedir atos concernentes às relações jurídico-funcionais dos ministros e servidores e decidir seus requerimentos sobre assuntos de natureza administrativa. Inciso 22. Movimentar os recursos orçamentários e financeiros à disposição do Tribunal, autorizar despesas e expedir ordens de pagamento, observadas as normas legais específicas. Inciso 23. Autorizar e homologar as licitações e ratificar as contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação de valor superior ao limite estipulado para o convite. Inciso X. Conceder diárias e ajuda de custo, observados os critérios estabelecidos pelo órgão especial. Inciso 25. Determinar a distribuição dos processos, segundo as regras regimentais e resoluções administrativas, aos ministros do Tribunal, e dirimir as controvérsias referentes à distribuição. Inciso 26. Despachar as desistências dos recursos e das ações, quando se referirem a processo pendente de distribuição na Corte, bem como os demais incidentes processuais suscitados. Inciso 27. Designar as sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal Pleno, do órgão especial e das sessões especializadas, podendo convocar, durante as férias coletivas, com antecedência de 48 horas, sessões extraordinárias para julgamento de ações de dissídio coletivo, mandado de segurança e ação declaratória alusiva à greve ou à situação de relevante interesse público que requeiram apreciação urgente.
Inciso 28. Dirigir os trabalhos do Tribunal e presidir as sessões do Tribunal Pleno, do órgão especial e das sessões especializadas. Inciso 29. Decidir os efeitos suspensivos, os pedidos de suspensão de segurança e de suspensão de decisão proferida em ação cautelar inominada e em tutela antecipada, assim como despachar os documentos e os expedientes que lhe sejam submetidos, inclusive as cartas previstas em lei. Inciso 30. Decidir, durante as férias e feriados, os pedidos de liminar em mandado de segurança, em ação cautelar e sobre outras medidas que reclamem urgência. Inciso 31. Delegar ao vice-presidente, ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho ou a ministros da Corte atribuições às quais esteja impossibilitado de cumprir ou que a conveniência administrativa recomende a delegação. Inciso 32. Delegar ao Secretário-Geral da Presidência, ao Diretor-Geral da Secretaria e ao Secretário-Geral Judiciário, respeitado o disposto no inciso anterior, atribuições para a prática de atos judiciários e administrativos, quando a conveniência administrativa recomendar. Redação dada pela Emenda Regimental N4, 2012, inciso 33. Praticar os demais atos de gestão necessários ao funcionamento dos serviços, encaminhando ao órgão especial as questões de caráter relevante. Inciso 34. Nomear, promover, demitir, exonerar e conceder a aposentadoria a servidores do Tribunal, bem como pensão aos beneficiários de ministro ou servidor. E, inciso 35. Decidir sobre cessão de servidores do Tribunal, observado o disposto em ato normativo do órgão especial, bem como sobre requisições de servidores de outros órgãos. Inciso 36. Excepcionalmente, convocar audiência pública, de ofício ou a requerimento de cada uma das sessões especializadas ou de suas subseções, pela maioria de seus integrantes, para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, subjacentes a dissídio de grande repercussão social ou econômica, pendente de julgamento no âmbito do Tribunal. Incluído pelo Ato Regimental N1, 2011, inciso 37, decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas. Incluído pelo Ato Regimental N1, 2011, seção I, da Vice-Presidência. Artigo 36. Compete ao Vice-Presidente. Inciso 1. Substituir o Presidente e o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho nas férias, ausências e impedimentos. Inciso 2. Cumprir as delegações do Presidente. Inciso 3. Revogado pelo Ato Regimental N1, 2011. Inciso 4. Designar e presidir audiências de conciliação e instrução de dissídio coletivo de competência originária do Tribunal. Inciso 5. Exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. Inciso 6. Examinar os incidentes surgidos após a interposição de recurso extraordinário. E, inciso 7. Apreciar ação cautelar incidental a recurso extraordinário. Artigo 37. O vice-presidente participa das sessões dos órgãos judicantes do Tribunal, exceto de turma, não concorrendo à distribuição de processos. Capítulo 3. Da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Seção I. Das Disposições Gerais. Artigo 38. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho não concorre à distribuição de processos, participando, quando não estiver ausente em função corregedora, das sessões dos órgãos judicantes da Corte, exceto de turmas, com direito a voto. Seção I. Das atribuições do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Artigo 39. A competência do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho será definida no regimento interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Artigo 40. Das decisões proferidas pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho caberá agravo regimental para o órgão especial, incumbindo-lhe determinar sua inclusão em pauta. Artigo 41.
o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho apresentará ao órgão especial, na última sessão do mês seguinte ao do término de cada ano de sua gestão, relatório circunstanciado das atividades da Corregedoria Geral durante o ano findo. Capítulo 4. Da Polícia do Tribunal. Artigo 42. O Presidente, no exercício das atribuições referentes à Polícia do Tribunal, determinará as providências atinentes ao resguardo da disciplina, da ordem e da integridade universal da Corte, na sede ou nas dependências. Parágrafo único. No desempenho dessa atribuição, o Presidente poderá implantar sistema informatizado de controle de acesso às dependências do Tribunal, e requisitar, quando necessário, o auxílio de outras autoridades. Artigo 43. Ocorrendo infração de lei penal na sede, ou nas dependências do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, podendo delegar essa atribuição a ministro da Corte. Parágrafo único. Nos demais casos, o Presidente poderá proceder na forma desse artigo, ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Artigo 44. A polícia das sessões e das audiências compete ao seu Presidente. Capítulo 5. Da representação por desobediência ou desacato. Artigo 45. Na hipótese de desobediência à ordem emanada do Tribunal ou de seus ministros, no exercício da função, ou desacato ao Tribunal ou a seus ministros, o Presidente comunicará o fato ao órgão competente do Ministério Público, provendo-o dos elementos de que dispuser para a propositura da ação penal. Capítulo 6. Da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Artigo 46. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, administrada por seu respectivo conselho, é regida por regulamento próprio, aprovado pelo órgão especial, no qual é definida a sua organização, administração e composição. Capítulo 7. Das Comissões. Seção I. Das Disposições Gerais. Artigo 47. As comissões permanentes colaboram no desempenho dos encargos do Tribunal e são compostas por ministros eleitos pelo órgão especial na primeira sessão subsequente à posse dos membros da direção. Redação dada pela Emenda Regimental N1/2011. Parágrafo 1º. Não integram comissões permanentes os ministros exercentes dos cargos de direção do Tribunal, o diretor e o vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Redação dada pela Emenda Regimental N1/2011. Parágrafo 2º. A presidência das comissões permanentes caberá ao ministro mais antigo que as compuser. Parágrafo 3º. Observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, cada ministro poderá ser eleito membro titular da mesma comissão permanente para um único período, admitida a sua reeleição para o mandato imediatamente seguinte. Incluído pelo Ato Regimental N1/2011. Artigo 48. Para atender a finalidades específicas, poderão ser instituídas pelo órgão especial comissões temporárias, que serão extintas quando cumprido o fim a que se destinavam. Artigo 49. São comissões permanentes. Inciso 1º, Comissão de Regimento Interno. Inciso 2º, Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos. Inciso 3º, Comissão de Documentação. Artigo 50. As comissões, permanentes ou temporárias, poderão sugerir ao presidente do tribunal normas de serviço relativas à matéria de sua competência, e, inciso 2º, manter entendimento com outras autoridades ou instituições, relativamente a assuntos de sua competência, mediante delegação do presidente do tribunal. Seção I. Da Comissão de Regimento. Artigo 51. A Comissão de Regimento é formada por 3 ministros titulares e um suplente, designados pelo órgão especial, recaindo a escolha, preferencialmente, sobre os membros mais antigos da Corte, excluídos os exercentes de cargo de direção e aqueles mencionados no parágrafo 1º do artigo 47. Artigo 52. A Comissão de Regimento Interno cabe: inciso 1º, zelar pela atualização do regimento, propondo emendas ao texto em vigor, e emitir parecer sobre as emendas de iniciativa dos membros da Corte. E, inciso 2º,
Opinar em processo administrativo que envolva matéria regimental, por solicitação do presidente do tribunal pleno ou do órgão especial. Seção I. Da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos. Artigo 53. A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos constitui-se de 3 ministros titulares e um suplente, designados pelo órgão especial, excluídos os titulares que integram outras comissões permanentes, os membros da direção e aqueles mencionados no parágrafo 1º do artigo 47. Artigo 54. A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, cabe: Inciso 1º. Zelar pela expansão, atualização e publicação da jurisprudência do Tribunal. Inciso 2º. Supervisionar o serviço de sistematização da jurisprudência do Tribunal, determinando medidas atinentes à seleção e ao registro dos temas para fim de pesquisa, bem como administrar a base de dados informatizada de jurisprudência, sugerindo ao presidente as medidas necessárias ao seu aperfeiçoamento. Inciso 3º. Propor edição, revisão ou cancelamento de súmulas, de precedentes normativos e de orientações jurisprudenciais. Inciso 4º. Inserir as orientações jurisprudenciais das seções do Tribunal que retratem a jurisprudência pacificada da Corte, indicando os precedentes que a espelham. E, inciso 5º, manter a seleção dos repertórios idôneos de divulgação dos julgados da Justiça do Trabalho. Artigo 55. A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos realizará reunião quinzenal ordinária e extraordinária, quando necessário, para deliberar sobre propostas de edição, revisão ou revogação de súmulas, de precedentes ou de orientações jurisprudenciais, e dar parecer nos incidentes de uniformização. Seção IV. Da Comissão de Documentação. Artigo 56. A Comissão de Documentação é constituída de 3 ministros titulares e um suplente, designados pelo órgão especial, excluídos os titulares das demais comissões, os membros da direção do Tribunal e aqueles mencionados no parágrafo 1º do artigo 47. Artigo 57. A Comissão de Documentação cabe: Inciso 1º. Publicar a revista do Tribunal, destinada à divulgação de trabalhos doutrinários e jurisprudenciais e ao registro de atos públicos de interesse da Justiça do Trabalho. Inciso 2º. Supervisionar a administração da biblioteca do Tribunal, sugerindo ao presidente as medidas necessárias ao seu aperfeiçoamento, bem como opinar sobre a aquisição de livros. Inciso 3º. Propor a política de gestão documental do Tribunal, opinando sobre a manutenção do acervo, modernização e automatização da Coordenadoria de Gestão Documental e Memória. Redação dada pela Emenda Regimental N4/2012, inciso 4º. Propor alterações na tabela de temporalidade e no plano de classificação. Inciso 5º. Manifestar-se, anualmente, sobre o termo de eliminação dos processos judiciais, encaminhado pela Coordenadoria de Gestão Documental e Memória, determinando a sua publicação na imprensa oficial, caso aprovado. Redação dada pela Emenda Regimental N4/2012, inciso 6º. Acompanhar os procedimentos de eliminação dos documentos constantes do termo aludido no inciso V deste artigo. Inciso 7º. Manter, na biblioteca, serviço de documentação para recolher elementos que sirvam de subsídio à história do Tribunal e da Justiça do Trabalho, com pastas individuais, contendo dados biográficos e bibliográficos dos ministros. Inciso 8º. Orientar a biblioteca na divulgação, para os ministros e seus gabinetes, do acervo bibliográfico, e na atualização legislativa e jurisprudencial de interesse da Justiça do Trabalho. Inciso 9º. Efetivar o registro e o controle dos repositórios autorizados à publicação da jurisprudência da Corte, previstos no parágrafo único do artigo 174. Inciso 10º. Supervisionar a documentação contida na internet e providenciar a renovação dos conteúdos do sítio do Tribunal. E, inciso 11. Selecionar os acórdãos a serem encaminhados para publicação nas revistas do Tribunal e demais periódicos autorizados,